O objetivo é sintetizar ácido nucleico que sirva de centralização de informações para o controle do próprio vírus, para a organização do vírus. Ele não tem núcleo, fica lá espalhado dentro da cápsula proteica do vírus. O AZT serve para neutralizar. Claro que entendeu, ele não neutraliza todas as enzimas, lá as proteínas específicas daquele vírus. Ele neutraliza um pedaço, aí o vírus se renova e luta lá com as células de defesa, daí se enfraquece e vai nessa briga de força e fraqueza entre organismo e vírus por um bom tempo. O ritonavir ou inavir, o que acontece? Ele inibe a enzima protease, ele já vai especificamente em uma enzima, o ritonavir. O AZT é geral, ele vai e inibe a enzima transcriptase reversa, específica da transcriptase reversa, certo? Já o ritonavir ou indinavir, né, são dois tipos distintos. Os dois remédios de tratamento, eles atuam contra a enzima protease. Essa protease, ela protege a cápsula proteica do vírus, certo? Das moléculas do vírus. Olha lá. Transcriptase reversa, lembre de transcrição, que tem a ver com ácido nucleico, especialmente o DNA. Então, a transcriptase reversa, ela cria um novo ácido nucleico, seja RNA ou DNA. Agora, a protease, que protege a cápsula proteica do vírus, o que acontece? Ela fica na borda. O que esse ritonavir e indinavir fazem? Esses dois fazem, essas duas substâncias. Elas meio que prendem, elas travam. Exatamente para quê? Para que o vírus fique preso ali e não deixe soltar o seu DNA na célula que ele está parasitando. Lembre-se que ele é um parasita obrigatório, então ele precisa entrar numa célula, se alimentar daquela célula, utilizar-se daquela célula para se reproduzir, soltar os seus ácidos nucleicos. Só que o que acontece? O indinazir, ele inibe-se, não vai sair, não vai soltar, não vamos deixar sair nada, deixa ele lá, tentar se remoer por dentro, morrer ali. Enquanto que o AZT já faz o contrário. Não, quando ele soltar, caso ele não conseguir, caso o indinazir não conseguir prender e acabar soltando, nós vamos bloquear esses ácidos nucleicos, vamos travar com base em suas proteínas específicas de trabalho, certo? Chamado transcriptase reversa. Esses dois grupos de medicamentos juntos formam um coquetel de HIV. Todavia, há efeito colateral, que é diarreia, náusea e anemia. Como se prevenir AIDS? Uso de preservativo, conhecimento prévio seguro de qualidade do sangue do doador. Lembre-se da doação de sangue. A pessoa não pode ter nenhum tipo de doença do doador para passar para quem está recebendo sangue. A pessoa que vai receber sangue provavelmente está numa situação grave, precisa de ajuda. Não pode sofrer mais desse jeito. Esterilização de material cirúrgico e odontológico. Lembre-se que é mistura de sangue. Se ocorrer mistura de sangue, pode ocorrer o desenvolvimento da doença. Uma pessoa contaminada passar para quem não está contaminado. Não compartilhar material cortante ou perfurante, certo? E evitar gravidez e amamentação. Mas esse caso da gravidez deve-se evitar no sentido de, digamos assim, evitar gravidez de pessoas, ou no caso ter o relacionamento libidinoso com pessoas que estejam em situações de risco em contrair a doença, entendeu? Um parceiro ou uma parceira que você desconfie que aquela pessoa teve uma vida libidinosa muito ativa
com diversos tipos de pessoa. A probabilidade de se obter uma DST, e a HIV é um dos tipos, é muito maior quando o indivíduo ele tem atividades sexuais sem preservativo com pessoas, entendeu? Especificamente a AIDS, com pessoas sem nenhum tipo de noção se aquelas pessoas têm ou não a doença. A doença ela passa de um para um. Então, um indivíduo que ele vai ter relacionamento com vários, desse relacionamento, ele aumenta a probabilidade quanto maior o número de pessoas que ele não tem a menor ideia. E claro, a vida dessas outras pessoas também, de maneira desordenada, o que é que acontece? O indivíduo vai e pega. Então, às vezes ele não sabe nem quem pegou. Existem algumas DSTs que mesmo com preservativo a pessoa pode acabar pegando. Nós vamos abordar algumas doenças aqui. Não tem DST aqui mais à frente, certo? Eu vou terminar essa parte do assunto antes de começar a Rinomonera, 20 minutos. Eu vou abordar sobre a dengue rapidinho. E é exatamente isso. O risco é da vida e da saúde. A pessoa vai perdendo gradativamente a imunidade e a ponto de morrer. Entendeu? O objetivo do vírus não é matar o hospedeiro, mas até para o vírus a consequência é negativa. O objetivo do vírus é enfraquecer o hospedeiro ao ponto dele não ter tanta força para se defender. Ele vai sugando. É tanto que a pessoa que tem AIDS, ela não morre literalmente de AIDS. Ela morre de uma outra doença. A AIDS enfraquece o sistema imunológico, vem outra doença e invade o organismo da pessoa. Entendeu? A AIDS ela destrói o muro que protege a casa da pessoa, o organismo da pessoa. E daí, a partir disso, vem outra doença, como um bandido, um ladrão, e vai lá e rouba a saúde da pessoa. Agora vamos falar sobre a dengue. Dengue é o seguinte. Nós vamos primeiro entender sobre a Aedes aegypti, certo? Que é a espécie causadora disso. É um mosquito preto pintado de perninhas brancas que ele tem macho e fêmea. O macho ele é fitófago. Fito, planta. Fago, alimentar-se o quê? De algo sólido, ou não líquido. Só que o fitófago ele se alimenta sim de líquido, certo? Só uma questão técnica do grego. Ele sim se alimenta da seiva elaborada das plantas. Já está lá elaborado, já está tudo bonitinho, bem feito, ele vai lá e ultrapassa a casca e ultrapassa parte do caule e vai sugando. As fêmeas se alimentam de quê? As fêmeas se alimentam, fazem a mesma coisa, só que nos animais que possuem sangue quente, certo? Nós, endotérmicos, que produzimos calor, atraímos, não porque nós fazemos atrair, não porque queremos, mas o calor chama a atenção desses animais, especialmente o cheiro de sangue, que eles vão e atacam. Eles procuram as nossas veias, artérias e vasos capilares para se alimentar. E a picada da fêmea é o que acaba transmitindo a dengue. O que é que acontece? Em regra, a dengue não é mortal. E os seguintes sintomas desaparecem em uma semana, que é febre súbita entre 4 e 5 dias, fortes dores musculares nas articulações, manchas avermelhadas, dores de cabeça, sensação nítida de cansaço, fotofobia, lacrimação, inflamação de garganta, sangramento da boca e do nariz. Exceto quando a vítima esteja desnutrida ou debilitada, ou ainda que a dengue for do tipo hemorrágica, em que o sangramento ele é acentuado no corpo, entendeu? Causa um processo de derrame
bruto na saúde humana, ao ponto do indivíduo morrer. Entendeu? Como previne? Entendeu? Vamos lá, a prevenção. Prevenção a fêmea vai se alimentar do sangue da pessoa e ela vai se alimentar porque o ciclo de vida dela é pouco, acho que 2, 3 semanas, 1 mês no máximo. Aí aquele indivíduo morre. O que acontece? Ele precisa se alimentar rápido, pôr rápido os ovos em um local seguro para ele, para que os ovos virem larvas e evolua para que nasça um adulto a partir daquela larva. Só que o que é que acontece? O que nós vamos fazer como prevenção disso é destruir os locais de foco, locais de nidificação. Nidificar tem relação com ninho, formar ninho, certo? Formar locais onde os ovos de uma espécie, ou pelo menos os filhotes, ou os futuros descendentes daquela espécie, a próxima geração possa ter segurança. Nosso objetivo aqui é fazer com que isso não aconteça com a Aedes aegypti. Eliminar locais de reprodução, como água parada e acumulada, não é local literalmente de reprodução. Os insetos vão reproduzem no ar e a fêmea vai até a água e deposita os ovos. Ocorre todo um processo interno de transformação do corpo dela e ela deposita os ovos na água. Eliminar esses locais, ou seja, se você vê vasos com água, vasos de plástico, independentemente se a água está limpa ou suja, jogue fora a água no chão, espalhe, jogue numa terra em que a terra vá absorver aquela água, não pode ser acumulada. Tampa caixas d'água, tanques e filtros de qualquer tipo de reservatório. Aquela caixa d'água lá de sua casa, que você tem a tampa, seja como for, tem que ser uma tampa que a boca ela feche de vez, certo? Sem nenhum tipo de orifício. Isso aqui é proibido. Nenhum tipo de orifício, nenhum tipo de estímulo, meio de entrada, certo? Trocar água de vasos com frequência ou substituir por terra, como eu falei que a terra ela absorve, então isso diminui a probabilidade deles colocarem ovos ali. Manter o doente em um recinto especial onde não exista mosquito, ou reduzir o número máximo de mosquitos, porque se você tem alguém doente, os insetos ali, muitas das vezes você tem indivíduos Aedes aegypti, mas eles não estão com a dengue. A pessoa doente pega a pessoa que já está doente, que veio de algum outro lugar com a doença, vai ali, tipo, um pai que trabalha longe, que viaja para trabalhar e passa uma semana fora, ou que passa 2 dias fora, vai para uma região em que, nessa região, até um dia fora mesmo, da qual há foco da dengue. Ele pega a doença, chega em casa doente, vai, resolve os problemas dele, só que está adoentado ali. E eis que mosquitos da dengue que não estavam ali, não estavam com a dengue, o Aedes aegypti acaba indo lá, a fêmea, se alimentar do sangue dele, do sangue que ela se alimenta, pega com o vírus, e das vezes que ela for se alimentar com outras pessoas, da necessidade diária dela se alimentar, porque o metabolismo de um inseto é muito alto, o que acontece? Ela vai lá e, no se alimentar, ela passa pela saliva, ela passa a doença para outra pessoa sadia. E aí vai passando de pessoa a pessoa até uma população inteira humana pegar, uma quantidade grande e significativa de pessoas. E usa tela de proteção para impedir a passagem do mosquito em janelas. Por exemplo, na minha janela aqui em casa eu não tenho uma tela contra mosquito, a minha tela mais é contra ladrão. E infelizmente tá aí uma coisa bem perigosa, até mesmo para mim. Vamos lá, quase meia hora, credo. Tá bom, 28 minutos, obrigado pela paciência. Foi um vídeo longo, eu não esperava que fosse ser um vídeo tão longo assim. Deixe suas dúvidas no vídeo, esse é o meu primeiro vídeo do 2º ano. Vamos falar de Rino Monera na próxima aula e dar continuidade ao assunto.
E aí depois vem rindo protista e tudo mais. Obrigado pela paciência, fiquem com Deus. Bom Enem, boa prova, bom vestibular, boa unidade, caso você for fazer prova da unidade. Bom EJA, caso você for fazer o EJA, certo agora. E bom dia, tchau, tchau.